Vamos em frente, então. A Copa do Mundo está pegando fogo e a TVT está na torcida com o Brasil. Roda a vinheta aí. TVT, torcendo junto com o Brasil. Ah, dá só uma olhada aqui. Aí, Batatinha. Ó, a Copa do Mundo é nossa. Maravilha. Bom, recebo agora o comentarista esportivo e amigo de longa data, Reinaldo Leiva. Seja muito bem-vindo, querido Reinaldo. Tudo bom, não? Tudo bem, Ernesto? Muito obrigado pelo convite por estar aqui na TVT. É uma honra e um prazer para mim estar aqui. E quero começar destacando a sua elegância, viu? Olha, é o apresentador mais elegante de TV do Brasil. Uma mistura de Inspetor Clouseau com bugiganga, com tudo. A sua elegância está de parabéns. E tem que estar elegante para falar de um evento tão importante como Copa do Mundo, né, Ernesto? É isso, querido. Aliás, olha só que arte bonita aí no nosso telão. Bom, primeiro, eu quero te perguntar, quero te pedir para você fazer uma análise do que você viu até agora, né? Incluindo a seleção brasileira, obviamente, mas do conjunto da Copa. Alguma novidade para você, não? Olha, Ernesto, primeiramente tem que considerar que essa Copa do Mundo, ela é, de certa forma, inédita. É a primeira com 48 seleções. Não. É a primeira disputada em 3 países diferentes, Estados Unidos, Canadá e México. Também é a primeira em que você tem um país em guerra que recebe, né, o seu opositor. E aí muitos problemas com o Irã, o seu capitão ficou 12 horas no interrogatório, torcedores com problemas para entrar, até árbitros credenciados também tiveram problemas e a gente sabia que ia ter fatos como esse. Mas, dentro de campo, por enquanto, essa é a Copa dos protagonistas, né? Mbappé da França saiu fazendo 2, Harry Kane também, furacão, fez 2 no jogo da Inglaterra, o Haaland, norueguês, também fez 2 gols, e o Messi, é claro que o Messi é de outro planeta, fez 3 logo de cara. Estamos esperando o nosso protagonista, né? Vinícius Júnior marcou seu gol, até fez um bom jogo, mas eu acho que o Brasil ainda precisa de um protagonista, que deveria ser o Neymar, mas parece que as condições físicas dele não nos levam a crer nem que ele seja o protagonista e quem sequer vai imaginar que ele possa ter um desempenho como a gente espera, né? Você sabe que eu, particularmente, eu tenho a impressão que o Neymar nem jogava jogar. Jogar que eu falo, porque você pode jogar, né, de migué ali, um jogo já definido. Eu acho que esse jogo contra o Haiti, o Brasil vai surpreender positivamente e talvez, né, num jogo como esse ele entre um pouco, tal, mas eu não acho que ele vai conseguir reunir, né, uma condição física, técnica e, sobretudo, compreensão tática do que o futebol de hoje exige, sobretudo o Ancelotti, né, e que ele vai conseguir cumprir. Aliás, já faz 2 anos, né, que ele vem, né, desde a Arábia, tal, com muita dificuldade. O Neymar nem sequer viajou para o jogo com o Haiti. Então já está fora desse jogo. E há muito tempo que ele não é protagonista, nem sequer no Campeonato Paulista, com o Santos. Sim. Raros brilhos que ele teve. Mas a grande questão não é só o Neymar. O que eu vi agora da Copa, eu vi praticamente todos os jogos até agora, até aqueles na madrugada, né? E o que acontece? Todas as seleções estão organizadas taticamente, mesmo as seleções menos cotadas, como Cabo Verde, né? Do incansável e maravilhoso Vozinha, o goleiro. Você vê uma organização tática perfeita, e eu não consigo enxergar isso no Brasil. O Ancelotti, se fosse brasileiro, estava sendo absolutamente detonado pela imprensa e pelas redes sociais. Como ele é estrangeiro, parece que tem, né, uma tolerância maior para o Ancelotti, que gosta de jogar no 4-2-4, mudou, agora vai voltar esse esquema. O Brasil ainda não se encontrou como equipe. E você vai acompanhando o desempenho das equipes, você vê a Alemanha, o quanto jogou, a França como se impôs como favorito, a Argentina, né? Claro que ainda é a primeira rodada, mas a gente assiste o nível da Copa
inclusive com as seleções menos cotadas, e você fica pensando, será que o Brasil vai conseguir atingir um nível de futebol que o credencie a estar entre os candidatos ao título? A sequência vai nos dizer. O bom que é um jogo, né? Então tudo pode acontecer. Falando do primeiro jogo do Brasil, eu concordo, acho que Marrocos é um time que foi o quarto, né? Que você trouxe. É um time muito arrumado, joga junto há muito tempo e tem um destaque que é o camisa 6, que jogou uma barbaridade e é um menino de 18 anos. Exatamente. Além dele, o Hakimi, né? Que é campeão, o lateral. Bicampeão europeu pelo Paris Saint-Germain, lateral direito, que até não teve grande participação contra o Brasil, mas o começo do jogo, Brasil e Marrocos, foi assustador. Pela organização, era outro 7-1. Se tivesse ali uma equipe com um pouco mais de capricho na finalização, o Brasil poderia ter se complicado. Arrumou o time, tirou o Casemiro, que não apresenta o mesmo desempenho de outras oportunidades, talento, né? A recomposição dele é bem difícil, mexeu no time. Vamos ver agora para essa sequência, com um time mais fraco, como o Haiti, né? Se a seleção brasileira vai poder ter um desempenho melhor. Caminhos para isso tem. Você tem ali, babando no banco de reservas para poder participar, o Endrick, que é um jogador decisivo, principalmente quando entra no banco. Né? Você tem o Ryan Vasco, que também pode entrar. Eu acho que o Danilo tem que ser fixado na lateral, ainda que não seja o lateral dos sonhos, e fisicamente também ele não está na melhor da sua fase, mas muito melhor que improvisar o Ibáñez, que aliás eu não sei nem por que foi convocado para a Copa. Acho que é um jogador comum. Muito bem. Falando em protagonistas, nós ainda temos chance nesse momento de termos um protagonista na seleção brasileira? Temos sim. E esse cara para ser o protagonista hoje é o Vinícius Júnior. Né? Ele que no Real Madrid joga bem, na seleção era muito questionado, com exceção de um jogo contra o Paraguai, que o Brasil ganhou de 4-1, ele fez 2 gols. Nós nunca tivemos o Vini Júnior como um protagonista. Eu sinto ele mais maduro para essa Copa do Mundo. Né? Já começou bem, teve uma excelente atuação. Se o Brasil se acertar taticamente, também ajuda no desempenho dele. Ele é o cara que eu vejo hoje como o nosso protagonista. Se o Neymar tivesse em condições físicas ideais, poderia, com o talento que tem, isso é inegável, ser esse protagonista. Mas a condição física dele não nos permite sonhar em ver o Neymar decidindo uma Copa do Mundo. Ele pode ajudar num momento ou outro. Sim. Mas se tem um cara para ser protagonista no Brasil, é o Vinícius Júnior. Muito bem. Bom, vamos lá. Resultados de ontem aqui no nosso telão. Vamos lá. Com você, meu querido. Pois é, Portugal, que todo mundo esperava que ia estrear com uma goleada, Cristiano Ronaldo, né, o Vitinho, aqui um time cheio de estrelas, não conseguiu passar pela República Democrática do Congo. E aquela coisa da organização tática que eu falei, essa equipe é muito bem estruturada do Congo. Tem jogadores que jogam até nas grandes ligas da Europa, poucos, mas tem, e empatou no final. Portugal decepcionou na estreia. Agora, para mim, uma das grandes atuações da Copa foi da Inglaterra, com o Harry Kane, com o Bellingham, jogando muita bola, fez 4-2 sobre uma Croácia que sempre vem chegando, ultimamente eliminou o Brasil, né? Eliminou o Brasil da última Copa. O Modric também já está numa fase final de carreira, mas mesmo assim foi um grande jogo. Para mim, o melhor da Copa, viu, Dom? Melhor jogo. Melhor jogo da Copa, a Inglaterra, 4-2 na Croácia. Um jogaço, cheio de emoção. Né? Gana, representando africanos, é uma equipe muito forte fisicamente, como é a característica, e ganhou. No finalzinho do Panamá, esse mesmo Panamá que tomou 6 do Brasil, sim, claro que era outro time, aquele time tinha jogadores que nem para a Copa foram, sim, mas o Panamá endureceu o quanto pôde essa partida, também organizado taticamente, em todos, isso que preocupa, mas Gana no finalzinho conseguiu sobrepor. E um outro grande jogo entre a Colômbia, né, a equipe que foi bem nas eliminatórias, né, que tem valores que jogam no Brasil, como o grande jogador do Palmeiras, que está lá. Como é que chama? Eu também esqueci o nome dele. Como é que chama Arthurzinho, o jogador do Palmeiras? Se o Palmeirense estiver aqui, já estaria berrando na minha vida. Quem? Não, o Richard Rios ele começou no banco de reservas, ele entrou no segundo tempo. O ex-Fluminense, que jogou lá, agora fugiu o nome dele, o craque do Mundial. Arias. O Arias, John Arias. Eu já ia falar o Romerito. O John Arias. E destaque também para a entrega da Colômbia. A Colômbia, no último gol, se você perceber
O jogador da Colômbia, ele vai, ele dá carrinho, ele cai, ele levanta, a bola ficou em disputa, ele foi e conseguiu cruzar para o gol do ex-gremista Campas, né, que veio do banco de reservas. O Campas, que é um meia armador de muita habilidade, fez o gol de cabeça, ele não é tão alto e conseguiu fazer. Então, Colômbia estreia bem, pode ser uma das surpresas da Copa do Mundo. O que a gente tem que entender é que essa Copa do Mundo, ela é atípica, porque são 16 cidades-sede, né, calor, e as equipes vindo de uma temporada desgastante. Então, a gente vai ter que ver rodada a rodada. Não dá para apontar agora. Claro, como eu disse, tiveram seleções que destacaram, como a Inglaterra, como a própria França, a Colômbia, mas dizer que vão chegar ao título a gente vai ter que esperar. É muito equilíbrio durante a Copa do Mundo. Já que você falou sobre novidades da Copa, quantidade de clubes, fase, etc., eu queria que você passasse um panorama, o que efetivamente veio de mudanças. Porque a gente veio muito tempo com o mesmo regulamento, né? Agora mudou. Então são 48 seleções divididas em 12 grupos, né? Passam automaticamente à próxima fase, né? 2 equipes de cada grupo, os 2 primeiros. E aí os 8 melhores terceiros colocados, independentes do grupo, também estão classificadas para a fase seguinte, que seria uma segunda fase. Eu não gosto de chamar de 12 avos, acho feio isso, não. Vamos falar segunda fase. Depois, aí as classificadas fazem os 16, oitavas, quartas, semi e a grande decisão. Então, a Copa, ela tem uma característica diferente, porque num campeonato de pontos corridos, via de regra, o melhor time, o elenco mais forte, mais organizado vai ser campeão. Copa do Mundo não. Pega a França, que é a principal favorita hoje, pode estar num dia ruim, que a bola não entra, e aí o adversário vai lá, numa bola perdida, faz um gol e define uma classificação. A França tem, para mim, os melhores jogadores individualmente, falando, além do Mbappé, que está jogando muito. O Olise jogou muita bola. Né? Você tem o banco de reservas franceses, o Barcola entrou e fez o gol. Quer dizer, são muitos jogadores de qualidade, mas só isso não resolve. O futebol hoje, ele é muito coletivo. E outra característica dessa Copa, Dom e amigos, é a interatividade. A gente tem quebras de monopólio aqui no Brasil, né, com relação à transmissão televisiva. Você tem o torcedor muito inteirado com as competições. Você não precisa necessariamente estar em casa, você pode estar no celular acompanhando gratuitamente. Isso é um diferencial. São novas formas da gente absorver a tecnologia e os novos rumos também da comunicação, assim como no futebol. A FIFA também, para essa Copa do Mundo, implementou algumas outras regras, como, por exemplo, a punição na demora da substituição. Né? Isso vai fazer com que o jogo fique ainda mais dinâmico. Agora, só uma opinião pessoal, até para a gente debater. Né? Com 3 países, é interessante. Você tem o México, uma cultura, Canadá, diferente, Estados Unidos, diferente. Eu gosto sempre, quando a Copa seja 2, 3 países, mas países que amam o futebol de verdade. Com os Estados Unidos isso não acontece. Então você vê algumas coisas estranhas, jogos em campo que são de futebol americano, de beisebol adaptados, né? E num evento dessa magnitude, que é o principal evento futebolístico, às vezes você fica com algumas falhas ali na organização por conta disso, porque eles não conhecem o dia a dia do futebol, né? Mas, sem dúvida, é o principal evento esportivo do mundo e mobiliza milhões. Agora, uma dúvida. A seleção dos Estados Unidos parece que surpreendeu com um bom futebol. Você concorda? Sim, concordo plenamente. Os Estados Unidos fez uma das partidas mais incríveis dessa competição. Estreou goleando o Paraguai por 4-1. Né? Os Estados Unidos que não tem essa tradição toda no futebol. A gente lembra de 94, que o Brasil jogou em 4 de julho, né, contra os Estados Unidos. Leonardo deu uma cotovelada. O Leonardo deu uma cotovelada no Tab Ramos e foi expulso. E naquele dia os Estados Unidos parecia que poderia passar pelo Brasil. Um calor, e aí o Romário, genial, fez aquela jogada que deu o gol para o Bebeto fazer. Né? Outro futebol. Outro futebol. Agora, essa seleção americana pode ir longe sim na Copa. Se repetir o desempenho que mostrou contra o Paraguai, tem tudo para ir muito longe. É claro que essa Copa da diáspora também, né, Dom? Você que também sabe muito disso, é a Copa da diáspora. A França, que sempre foi uma seleção que trouxe muitos imigrantes de outros países, desta vez é a que tem menos. A maioria é tudo nascido lá na França, mas as outras seleções têm diversos jogadores de nacionalidade que nasceram, ou têm parentes em outros países e foram naturalizados para jogar a Copa. Isso também dá um molho especial para a competição. Sem dúvida nenhuma.
Vamos para os jogos de hoje. Roda aí, por favor. Aí, já esse aqui, 13 horas já acabou, né? Fechou 1-1. Contigo. A Tcheca empatou com a África do Sul. A África do Sul foi muito mal na estreia contra o México, né? Até me surpreendi com o futebol ruim que a África apresentou, mas hoje já conseguiu um empate com a Tchequia e é um grupo bem intrincado esse. Né? Vamos lá. 16 horas, já está rodando aí. Tem novidade, ô Arthurzinho? Você sabe, não? 16 horas já está rolando. Suíça e Bósnia. Como é que está aí? 0-0. Fala sobre esse jogo também. A Suíça que mostrou um jogo também meio amarrado, meio truncado no primeiro jogo. Para mim era a favorita para ganhar da Bósnia, ainda pode ganhar, o jogo não acabou. A Bósnia é uma equipe sem muitos talentos, né? Mas eu acho que é um jogo para 1-0, no máximo ali. Né? Muito bem. 19 horas, Canadá e Catar. O que você espera desse jogo? É o clássico Kaká, né? Canadá e Catar. Eu acho que o Catar que surpreendeu fazendo um gol no finalzinho, né? Conseguindo um empate contra o Canadá, que não é uma equipe que tenha muita tradição também no futebol, né? É aquele jogo para um empate, ou até, eu acho que o Catar, se tiver alguém para vencer, é o Catar. Não acredito muito na equipe canadense. Bora lá. México-Coreia do Sul parece que é o jogo mais esperado, né? No dia de hoje, às 22 horas. O que você espera desse jogo? Olha, esse é o principal jogo da rodada de hoje, viu? Quem gosta de futebol pode assistir, porque vai ser um jogão. O México estreou muito bem na competição, tem jogadores jovens jogando em Guadalajara. A equipe da casa vai estar o estádio cheio sem a menor dúvida. E essa equipe da Coreia também mostrou um grande desempenho na primeira rodada. Tem jogadores rápidos. O Song, grande destaque do Tottenham, né, da liga inglesa. Ele não é titular absoluto, ele começa, mas ele não termina o jogo, tem alguns problemas físicos, mas é o destaque. Então vai ser um jogo de muita velocidade, muita correria. É a proposta do México e também da Coreia do Sul. Haja pulmão. Né? Vamos para os jogos de amanhã, por favor. Esse aqui já está me dando frio na barriga, viu? Vamos lá. É verdade. Estados Unidos e Austrália, pelo desempenho dos Estados Unidos na primeira rodada, pode ser um jogo bom aí, né? Deve ser um jogo bom. Os Estados Unidos favorito, joga em Seattle, jogando em casa. Tem tudo para vencer. Tem uma equipe coesa, uma equipe com talentos. E a Austrália não mostrou um bom futebol também na sua estreia. Aqui interessa muito ao Brasil, né? Esse outro jogo, que é do grupo do Brasil, Escócia e Marrocos. Obviamente o Marrocos é favorito, foi o quarto colocado no último Mundial. Jogou bem contra o Brasil, principalmente no primeiro tempo, né? Sim. Depois, no segundo tempo, o Brasil melhorou e foi até melhor do que o Marrocos, sim, na minha opinião, na segunda etapa. Mas o Marrocos é favorito, esse jogo vai acontecer em Boston. E aí, o Brasil, né? Claro que há uma diferença abissal, técnica mesmo. O Brasil, taticamente, ainda não tendo se encontrado, mas Brasil e Haiti. E aí a gente relembra aquele jogo lá do passado, em que o Brasil foi numa ação humanitária para o Haiti, sim, né? E foi aclamado, saiu em carros, e a população, sim, junto. Ronaldinho Gaúcho fez gols incríveis. E o Brasil, obviamente, deve vencer esse jogo, mas é uma grande oportunidade também para o Ancelotti dar chance aos jogadores que não estiveram na primeira partida. Com todo o respeito que devemos ter, o Igor Thiago não é jogador para ser titular da seleção brasileira. Ah, mas ele foi o vice-artilheiro da Premier League. Ok, foi num time pequeno, é um fato importante. Sim. Mas às vezes em que ele foi chamado a jogar pelo Brasil, não é o centroavante que tem confiança. Ele perdeu um gol no primeiro tempo, podia ter mudado ali a história, né? Sim. Já foi testado, fez gol de pênalti. Mas nesse momento, o Endrick está voando, está melhor que ele, deveria ser o titular. Mas o Ancelotti vai ter que mostrar desempenho, sim, pode testar peças e principalmente as laterais. São os grandes problemas do Brasil. O Brasil que teve duplas de laterais fantásticas, como Leandro e Júnior na Copa de 82, Cafu e Roberto Carlos, por 3 Copas do Mundo, pelo, sim, menos. Né? E agora tem essa carência, tá? Uma entre-safra de laterais. Sim. Vai ter que o Danilo, vai ter que o Alexandro. Eu, sinceramente, opinião minha, colocaria o Brasil jogando no esquema 3-5-2. Porque se você não tem laterais bons para apoiar, você põe uns atacantes como o Ala, fazendo os 2 corredores, e você ganha velocidade, né? Você fecha o meio de campo com 3 homens ali, faz os atacantes dobrarem na marcação e você vai ter um desempenho melhor. Mas ele gosta do
4-2, é o esquema de cabeceira do Ancelotti. Né? Muito Vamos bem. ver o que vai dar. E fecha a rodada com Turquia e Paraguai. Pois é, o Paraguai que eu esperava A mais. rodada não, o jogo, né? O calendário Isso. de amanhã. Né? De sexta para sábado. Né? A equipe turca, que complicou para o Brasil até na Copa de 2002, né? Foi 2-1 para o Brasil no finalzinho, com um pênalti bem duvidoso dado pelo árbitro japonês. Depois o Brasil pegou a Turquia de novo na semi e ganhou com aquele bico do Ronaldo 1-0. O Paraguai que não teve uma boa estreia, tomou 4-1, mostrou uma fragilidade no setor em que ele é muito preponderante, que é a marcação. A defesa paraguaia mesmo, tendo Gustavo Gomes do Palmeiras, que é um zagueiraço, não foi bem. Bobadilha, que joga no São Paulo, fez um gol contra, vai ter que mexer no time. Vai ter que ter alteração para poder encarar a Turquia, que é uma equipe da escola europeia, marca forte e ataca bastante pelos lados. Muito bem. Para a gente encerrar, qual a importância de saldo de gols que o Brasil deve prestar atenção nesse jogo aqui? É muito importante, porque a gente tem que ver o que vai acontecer nesse jogo da Escócia contra o Marrocos, né? E dependendo do que acontecer, se, por exemplo, se a Escócia vencer o Marrocos, o Brasil vai precisar ter um saldo de gols muito grande contra o Haiti para poder jogar mais tranquilo a última rodada e definir a classificação, né? E então eu acho que o Brasil precisa fazer gol não só para a classificação, mas por dar confiança ao povo brasileiro que essa seleção pode evoluir, né? Porque até agora ninguém ficou satisfeito com o desempenho do Brasil. Você colocando uma goleada para cima do Haiti, você vai aos olhos do mundo também mostrar, opa, o Brasil está aí, o Brasil está vivo. Isso faz muita diferença no psicológico dos atletas e da torcida também. Sem dúvida nenhuma. E no adversário também, né? Exatamente. Porque a camisa do Brasil, ela tem um peso... Você sabe que eu vi uma estatística hoje feita por um jornal inglês, um site inglês, em que ranqueou as atuações da primeira rodada. E o Brasil foi colocado em 5º lugar nesse ranking. Eu achei até surpreendente para mim. Não estaria aí em 5º lugar, mas... É porque o jogo foi bom mesmo. Foi bom. Né? Só que a gente tem que lembrar que foi o único confronto de top 10 do ranking da FIFA da primeira rodada. Brasil e Marrocos. Então, quer dizer, você não pegou um time qualquer. Você pegou um time que é quarto colocado, que foi campeão também na Copa Africana recentemente. Então, não foi qualquer time. Vamos esperar um rendimento melhor da seleção brasileira amanhã. Vamos todos juntos, né? O Brasil está precisando disso mesmo. Querido Reinaldo Leiva, um forte abraço. Foi uma honra recebê-lo aqui. Amanhã a gente conversa de novo, que deve ter já uma definição como é que o time vai jogar e etc. E vamos levantar a expectativa aqui do nosso povo. É isso, Ernesto. A honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Estaremos aqui. Forte abraço. Reinaldo Leiva. Meu amigo.